Sabe quando o craque fica calado a temporada inteira, engole sapo, muda de posição, tenta agradar e no fim explode? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o Rodrigo no Real Madrid. A temporada foi um fracasso para o time e principalmente para ele. E agora o brasileiro resolveu falar. E olha, não poupou ninguém. Rodrigo desabafou sobre o clube, sobre a chegada do Mbappé, sobre o entrosamento com Vini Júnior e Bellingham. E a bomba foi tão grande que já tem gente dentro do clube dizendo ele pode sair do Real Madrid. Então, se você quer entender tudo o que está rolando por trás dessa crise silenciosa no maior clube do mundo, fica comigo até o final, porque a situação é séria. Vamos começar pelo cenário geral. O Real Madrid começou a temporada como time a ser batido. Campeão de tudo, recheado de estrelas, com Ancelotti no comando e reforçado com ninguém menos que Kylian Mbappé. Papel e caneta na mão, elenco dos sonhos. Vini Júnior voando, Bellingham iluminado, Rodrigo consolidado, Mbappé estreando com moral. Mas o roteiro, meus amigos, foi outro. O time caiu na Champions League de forma humilhante. Tomou 5-1 do Arsenal nas quartas de final. Sim, 5-1. Um vexame que escancarou tudo o que estava dando errado. E no meio desse colapso coletivo, Rodrigo virou o símbolo de uma crise que muita gente não estava vendo. A crise do jogador que perdeu o espaço, perdeu a função e agora está perdendo a paciência. Vamos falar de números. Rodrigo jogou 50 partidas, marcou 13 gols e deu 10 assistências. Parece bom, né? Mas não para um cara que já foi decisivo em final de Champions. Não para um jogador que há pouco tempo era visto como um novo Benzema do Real. O problema é que em muitos desses jogos, Rodrigo nem começou como titular. Caiu de produção, caiu de moral, caiu no banco. E por quê? Porque o espaço dele simplesmente sumiu. Rodrigo é ponta esquerda, sempre foi. Mas hoje, quem ocupa essa faixa do campo? Vinícius Júnior e Mbappé. Com isso, Rodrigo virou ponta direita, depois falso 9, depois até centroavante improvisado. Era um cara que corria para abrir espaço, mas sabia que não ia brilhar. E aí veio o desabafo. Segundo o jornal Marca, Rodrigo está profundamente insatisfeito no Real Madrid. Para ele, o clube virou um lugar onde só 3 jogadores têm voz e vez: Mbappé, Vinícius Júnior e Bellingham. E ele, mesmo sendo importante nas últimas temporadas, virou figurante de luxo. O pior é o seguinte, não é só uma questão de ego. Rodrigo sente que esse novo Real Madrid matou o estilo de jogo dele. Enquanto Vini e Mbappé são jogadores explosivos de drible, de arrancada, Rodrigo é mais coletivo. Gosta do passe curto, da construção, do jogo apoiado. É outro DNA. E nesse novo Real, esse DNA parece não ter mais espaço. E aí vem a pergunta que tá tirando o sono de todo mundo dentro do clube. Rodrigo vai sair do Real Madrid? A resposta, nesse momento, é talvez. E é um talvez forte. O jogador está ouvindo propostas. Clubes grandes da Europa já demonstraram interesse e até a Arábia Saudita entrou no jogo com ofertas milionárias. Mas existe uma possibilidade que pode mudar tudo. Rodrigo admira muito Xabi Alonso, ex-jogador e provável novo técnico do Real Madrid. Segundo fontes internas do clube, a única chance de Rodrigo ficar seria um pedido direto de Xabi. Eu conto com você. Você é importante no meu esquema. Se isso acontecer, a história pode mudar. Se não acontecer, o fim da passagem de Rodrigo pelo Real pode estar muito próximo. Mas olha só, essa crise do Rodrigo é só um pedaço do quebra-cabeça. O Real Madrid se encantou com a ideia de empilhar estrelas, mas esqueceu do básico. Contratar Mbappé de graça? Um golaço de marketing. Mas, dentro de campo, foi o começo do caos. O quarteto ofensivo com Mbappé, Vini, Bellingham e Rodrigo nunca funcionou de verdade. E quem admitiu isso? O próprio Ancelotti. O técnico disse que um dos maiores desafios da temporada foi fazer esses 4 jogarem juntos. E a verdade é que não rolou. Enquanto Vini, Mbappé e Bellingham seguiam com moral, Rodrigo foi o que mais penou. Sem posição fixa, virou o coringa de um time desorganizado. E o meio-campo? Perdeu Cruz, o cérebro do time, e não trouxe ninguém com esse perfil. Valverde, Camavinga, Tchouaméni e Bellingham, todos bons, mas todos físicos, todos de transição. Faltou o maestro, o organizador, a calma. E o resultado? Um time que depende quase exclusivamente da individualidade. Agora, com Ancelotti saindo, Cruz aposentando e Xabi Alonso chegando, é um novo capítulo. Mas será que Rodrigo vai esperar para ver esse capítulo começar? Ou vai encerrar o ciclo dele antes? Porque, como disseram alguns comentaristas espanhóis, o Real Madrid é um clube de estrelas. Se você não for a estrela da vez, você vira coadjuvante. E hoje, a estrela da vez é o Mbappé. Amanhã pode ser Haaland, Endrick ou outro nome midiático. E o Rodrigo pode virar só mais um. E aí eu te pergunto, se você fosse o Rodrigo, ficaria no Real esperando um novo técnico? Ou sairia agora para ser protagonista em outro clube? Comenta aqui embaixo a sua opinião sincera. Quero muito saber o que você pensa. Vou fixar o melhor comentário. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, porque tem muita coisa quente vindo aí. Valeu demais pela sua presença.